Cobrar mensalidade dos alunos, seja no tempo presente ou no futuro, ela não vai resolver o problema, né, do financiamento, né, das universidades, porque a gente sabe que a universidade ela não é apenas ensino, a universidade é pesquisa, e sobretudo as públicas, que são as universidades de ponta de pesquisa acadêmica e científica, boa parte do orçamento delas é destinado à pesquisa. Logo, se a gente fosse cobrar apenas mensalidade referente ao ensino, a gente não cobriria uma parte, eles cobririam uma parte muito pequena do necessário para financiar a universidade como um todo. Agora, olhando para o outro lado, o que a gente deveria cobrar? Eu acho que tem um argumento importante, que a universidade ela tem um retorno social, a gente sabe disso, né? Mas existe também um retorno privado, né? Os indivíduos se beneficiam desse investimento feito pelo Estado na sua educação. Cobrança de mensalidade na USP faz sentido? No Terraço Cast de número 379. A vinheta inicial é Sérgio Firpo, professor do INSPER e atual secretário de Monitoramento e Avaliação para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento e Orçamento, no vídeo Educação, PEC 206/19, cobrança de mensalidade pelas universidades públicas, do dia 2 de junho de 2022, que está no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 11 de junho de 2023, domingo, em Ourinhos, para o 379 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio estão comigo Arthur Solow. Oi, Caio, tudo bom? Quem diria? Uma semana depois, tô aqui de volta, gostei do negócio, fiquei com saudades dos nossos terraceiros, cuja audiência só aumenta. Então, essa semana eu não vou falar de PIB, BCBR, crescimento da economia como um todo, que a gente já falou bastante nos últimos episódios. Vou falar sobre um assunto igualmente polêmico, sobre USP e uma verdadeira revolução silenciosa que tem acontecido. Silenciosa no sentido de não sair tanto, na mídia sai, mas não tem tanta repercussão. Que é, essa revolução a revolução silenciosa, é o perfil dos ingressantes, né, dos alunos que têm entrado no vestibular e começam a USP. Isso tem mudado bastante e isso impacta, de alguma forma, nas políticas públicas voltadas para aumento de receita, né, de dinheiro que entra no caixa da USP para investimentos, para pagamento de folha e coisa do tipo. Então, sem mais spoilers, vamos falar desse assunto tão legal essa semana. Falei que podia estar de novo, aqui está ele. E com um assunto bem legal, ouve aí que você vai curtir. Nossa correspondente internacional, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, colegas aqui do podcast do Terraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está gravando esse podcast no feriado de Corpus Christi, às vezes também conhecido como Porcos Tristes. Eu até queria pedir desculpa pro Caio, porque como eu tô aqui nos Estados Unidos, não tem esse feriado. Acabei me confundindo e tô gravando esse podcast para variar um pouco atrasada. E a gente vai falar essa semana, né, nesse podcast do feriado aí de Corpus Christi, sobre a relação da indústria farmacêutica com o governo dos Estados Unidos, e aí todo um debate ético, filosófico sobre a nossa saúde. Eu acho que pode ser bem interessante. Então eu espero que vocês gostem aí do nosso assunto do feriado essa semana. Outro assunto polêmico. E também Fernanda Mello. E aí, meus amigos terraceiros, como vocês estão? Caio, comigo tudo jóia. Um prazer estar aqui com vocês nessa semana incrível. O assunto dela é algo que vale colocar no radar caso você ainda não o tenha feito. Vamos ao 379. Arthur, o perfil médio de quem estuda na USP é hoje bem diferente do que tínhamos um tempo atrás. Por que isso acontece? E como isso teria relação com cobrar ou não mensalidade para quem estuda lá? Então, Caio, eu vou responder de bate-pronto a sua pergunta e depois eu vou dividir
em algumas partes, né, a resposta acho que é importante para a gente chegar na questão da cobrança de mensalidade da USP, que é extremamente polêmica, né? Então, assim, de bate-pronto, o perfil médio de quem estuda na USP é bem diferente do que tínhamos tempo atrás? É bem diferente. Então, quando a gente olha as estatísticas, em 2005, 2010, o percentual de ingressantes, né, alunos que entravam na USP, que adivinham, né, vinham de escolas públicas, era de 20% a 25%. Em 2023, né, 2022, 2023, nesse vestibular atual, chegou a quase 55%, né, 54% a 55%, que é um número mais do que o dobro, se a gente considerar que são 10, 11 mil vagas ali na USP, quase dobrou o número absoluto, quase não, ele dobrou o número absoluto em relação ao que a gente tinha em 2005, 2010. Então, o perfil é muito mais diverso, muito mais inclusivo. Quando a gente fala, né, um pouco sobre, no final, a USP é uma grande política pública, né? Aí um ponto importante, tá, um parênteses aqui. Quando eu falo de USP, entendam como universidades públicas. Então, tudo que eu tô falando aqui vale para a Unicamp, para a Unesp, para universidades federais fora de São Paulo, estaduais fora de São Paulo. Então, eu tô usando a USP aqui só para pegar os números exatos e o que aconteceu na USP especificamente. Então, quando a gente fala de política pública, é um dinheirão que está sendo gasto aí. Tem alguns estudos que mostram que cada aluno da USP custa R$40 mil, né? Esse é o número aí de 2019, 20. Então, ele é quase 10 vezes o que custa um aluno de ensino infantil, fundamental do ensino público. Tem muito investimento usado. E quando a gente olhava no contexto ali de 2005, 2010, você está usando um dinheiro público para ser gasto em 75% de alunos que vinham de escolas privadas, que tinham uma preparação muito melhor. Então, no final, era uma política pública que reforçava a desigualdade, né? Você ia lá, investia dinheiro público e você não dava igualdade de oportunidades. Acho que isso é importante, né? Quando a gente olha, e acho que esse é um ponto importante, então, para finalizar, né? Então, a gente teve uma mudança bastante grande de perfil. E aí, aí a gente precisa dar alguns passos atrás, né? A gente precisa olhar o contexto. Então, a USP, até 2000, 2005, não existia nenhuma ação afirmativa para mudar esse cenário, né? Da maioria dos alunos serem de escolas privadas e ainda pior, né? Quando você olhava em algumas faculdades específicas, Faculdade de Medicina, a própria FEA e algumas outras escolas ali dentro da USP, você tinha mais do que 75%, era 80%, 90% de ensino privado e muitas vezes pessoas que tinham total capacidade de pagar uma universidade privada, tá? Então, quando a gente olha em perspectiva, em 2005, né, ali meados de 2005, 2006, começaram algumas ações afirmativas. A USP começou com um plano de bonificação. Então, quem vinha de escolas públicas ganhava uma bonificação na nota, que foi de 6%, depois passou para 15%, 20%, então dependia de alguns critérios. Isso, de fato, aumentou o número de alunos que entravam, que eram de escolas públicas e entravam na USP. Então, passou de 20% para 30%, 35%. E aí, depois, em 2017, se eu não me engano, iniciou a política pública de reservar vagas, né? Então, você já tinha uma quantidade de vagas aí das 10, 11 mil vagas que você tem na USP. Uma quantidade de vagas até eram reservadas para alunos de escola pública e também para o PPI, né? Que são pretos, pardos e indígenas. Então, você também tinha essa reserva. Hoje, você já tem essa reserva. E aí, você começou a ter um aumento significativo a partir de 17, 18, então hoje a gente tem nesse vestibular um total de 54% aí, 53, 54% de alunos advindos do ensino público, né, do ensino médio, do ensino público. Então, você tem uma mudança aí, como eu falei, né, radical, né, uma quase silenciosa, é pequeno, né, esses pontos percentuais, se eu não me engano, 21, 20, né, era tipo 50%, 19, 18 era 45%, então tem aumentado gradativamente, tem ano que cai, tem ano que sobe, mas quando a gente olha no histórico, você tem uma mudança grande no perfil do aluno da USP. Pois bem, dado essa mudança no perfil de ingressante, que foi uma mudança nesses, quase praticamente 20 anos que eu falei, né, de 2005 até 2023, 2023, mais de 20 anos de história, uma coisa que mudou pouco na USP foi a questão do problema crônico que existe de despesas e receitas. Vou começar por um que já foi um pouco mais endereçado, né, já mudou um pouco nesse período, que é a parte de despesas. Então, do orçamento da USP, aí, que hoje está girando em torno de 8 bi, 9 bi, já existiu momentos ali, né, 16, 17, que praticamente todo o orçamento da USP era utilizado para folha de pagamento, então de funcionários, professores e coisas do tipo. Então não sobrava nada para investimentos e outros custeios, reformas e coisas do tipo. Então isso foi um problema que foi as últimas gestões, né, os próprios reitores olharam com mais carinho para esse tipo de problema e hoje você tem aí 80, 85% do orçamento utilizado para pagamento de folha e aí sobra para investimentos, para pesquisas, para reformas e coisas do tipo, tá? Então esse é um
uma das coisas que mudou, principalmente nos últimos anos. Então, ainda é um número bem alto quando a gente olha comparativamente com outras universidades públicas, né? Fora do Brasil, normalmente esse número fica em 70, 65, 75, mas na USP, quando você pega a média, ele fica próximo de 90, 85, 90. Então, é um número perigoso ali, porque você... cobertura é curta, a gente aprendeu, né, no teto de gastos. Quando você paga muito salário, paga muito a previdência, né, você deixa de ter a possibilidade de ter gastos em outras áreas, e na USP acontece a mesma coisa. Essa é a parte de despesas. Quando a gente olha para receitas, esse é um problema crônico que não mudou praticamente nesses 20 anos. Então, o orçamento hoje da USP é de 8 bi, né, ou de 8 a 9 bi, e você tem que, desse valor total, praticamente 90% vem do ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias, que é o principal imposto estadual, São Paulo e outros estados também. E você tem uma parte desses impostos, se eu não me engano é 5%, vem para o custeio da USP. Isso é um problema, porque em anos ruins, como foi o caso da pandemia, que a circulação de mercadorias e serviços diminui, você tem uma redução no ICMS esperado e uma redução direta no orçamento da USP, que tem uma folha grande, que a folha não muda tanto, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Você tem um problema de receita e você tem que ter formas de diversificar receitas e principalmente ter receitas próprias, que aí a gente entra na discussão de cobrar ou não mensalidade. Acho que é importante, quando a gente fala de cobrança de mensalidade, a gente está falando de muitas formas que você tem de aumentar a receita própria da USP. E aí, acho que a gente entra no assunto principal, né? Na segunda parte da pergunta que você me fez, Caio. Quando a gente fala como que essa mudança de perfil tem relação com a cobrança de mensalidade? Tem toda a relação. Porque se a gente olhasse no contexto de 20% de alunos de escola pública, de ingressantes da USP, como foi em 2000, 2005, você tinha muito mais força para falar, tem muita gente aqui dentro que consegue pagar com uma renda aí, estabelece um limiar, faz uma política que determinada renda familiar você pode pagar você pode fazer escalonado, como é, por exemplo, imposto de renda, você vai lá e cria ali uma forma de fazer essa cobrança. Mas quando a gente saiu de 20% para 54%, como é o atual, você perde força, né? Então você tem uma minoria agora que conseguiria pagar, supondo que a pessoa que está na escola pública já tem uma condição de renda menor, e mesmo dentro da escola privada, né, dos 45 aí que sobraram, você tem uma parte que também não tem condições, então que tinham bolsa. Eu mesmo no ensino médio e na própria universidade privada que eu fiz na GV, eu tinha bolsa, então eu não tinha capacidade de pagar toda a faculdade naquele momento, né, 100% da mensalidade. Então você tem um problema, você vai ter que avaliar quantas dessas pessoas que sobraram da minoria que conseguem pagar, e você tem uma complexidade política e de aprovação muito grande. Então você vai ter que mudar a Constituição, porque a universidade é pública e gratuita, então você vai ter que mudar ali algumas cláusulas para poder fazer essa cobrança. E no final das contas, acho que esse é o ponto, né? Você tem outras formas menos complexas e menos trabalhosas do ponto de vista de persuasão, de convencer tanta gente, que você tem num caso de mensalidade, que é isso. Como você mudou o perfil, você tem menos gente podendo pagar. De forma alguma, se você... acho que isso é importante. De forma alguma, se você tivesse essa política, seria pouco dinheiro. Seria bastante dinheiro, mesmo com uma cobrança de R$1.000, R$1.500. Mesmo de você pegando o estoque, entre aspas, né, dos alunos. Quando você pensa que os ingressantes hoje é 54% de escola pública, no passado não foi. Então esses alunos ainda, muitos deles estão cursando e teriam capacidade de pagar. Então é um dinheiro que contribuiria para o caixa da USP. Mas eu acho que tem outras formas. Vou falar algumas aqui, tá? Então tem os naming rights, então você possibilitar você nomear salas ali dentro, tem uma resistência muito grande ali da USP e tal, dos alunos, do corpo discente e docente, mas você conceder de alguma forma, né, parecido com o que foi feito nos parques públicos, então dentro do campus, o estacionamento hoje é gratuito, eventos, você ter ali concessão de espaços para poder fazer eventos ali dentro. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, estou falando que isso é uma possibilidade de obtenção de receita própria de uma forma menos complexa do que da mensalidade, para essa questão do perfil do aluno ter mudado. Parceria com empresas e indústria, então universidades públicas fora do Brasil é muito comum, as indústrias, então a inovação e tecnologia está muito próxima dos alunos da universidade. Não estou dizendo que não existe o CIETEC, que está dentro lá da USP, mas a quantidade de patentes e mesmo ganho de receita com royalties da USP é assim, muito menor do que a gente tem em outras universidades públicas fora do Brasil, mesmo em países emergentes. Então isso a gente ainda está engatinhando, ainda está muito lento. E aí eu acho que outro ponto que a gente tem que falar aqui são os endowments, né, que são os fundos patrimoniais que fora do Brasil eles são assim, uma extrema realidade.
não só universidades públicas, mas assim, até principalmente universidades privadas. Então você tem o caso de Harvard, o caso de Yale, o caso de Princeton. Você tem várias universidades aí que têm fundos patrimoniais, aí só para dar um passo atrás e explicar, são fundos que os alunos, ex-alunos e interessados também, contribuem em dinheiro, né, para que esse fundo vá crescendo, e o rendimento desse fundo, ele muitas vezes paga uma boa parte das despesas correntes dessa universidade. Então, o caso extremo é o caso de Harvard. Eles têm, até a última informação que eu tinha, era 40 bi de fundo patrimonial, de endowment. Já aumentou, que eu já vi, eu acho que é de 50, até mais de 50 bi de dólar. Então, só para vocês terem uma ideia, só o rendimento desses 50 bi que existe, paga 35% das despesas correntes de Harvard. Então, é uma coisa impressionante. Então, você tem de cada 10 reais de despesa, praticamente 4 reais, 4 dólares, no caso de 10 dólares, 4 dólares são pagos só com os juros desses fundos patrimonial, que é uma coisa impressionante. Como que surgiu esses 50 bi? Surgiu de 400 anos, 4 séculos de uma política muito forte para ex-alunos contribuírem, professores, simpatizantes aí, né, que gostam da universidade, contribuírem. Hoje já são mais de 13, 14 mil aí pessoas que contribuem recorrentemente para esse endowment de Harvard. Eu estou usando um exemplo extremo, mas você tem Princeton, você tem Yale aí que fica nessa casa aí de 30 a 40 bi de fundo patrimonial, e ele é extremamente relevante para a continuidade de pesquisas, continuidade de bolsa de estudos. Tem até alguns endowments que a pessoa contribui e exige que aquele dinheiro vá para alguma pesquisa espacial, uma pesquisa de inovação, alguma coisa específica. Então você tem uma pressão no caixa da universidade muito menor do que você teria se não tivesse endowments. Aí alguém pode falar, não, mas aqui o Arthur só falou das universidades privadas, mas a Universidade da Califórnia tem, Cambridge também na Inglaterra tem, do Chile tem. Então você tem universidades públicas que usam esse tipo de contribuição para pagar uma boa parte aí dos gastos correntes aí da universidade. Uma coisa legal de falar é que isso tem caminhado no Brasil numa velocidade menor do que a gente queria. Então, você tem os amigos da Poli, você tem endowments também da Universidade de Medicina da USP, só que você tem problemas crônicos aí para contribuir. Então, hoje, por exemplo, já tiveram algumas mudanças bem recentes, mas ainda, por exemplo, se pagava um imposto de 4% quando você faz uma doação para a universidade, que é um absurdo, porque você está contribuindo para inovação, tecnologia, coisas que trazem retornos aí, a gente fala de economia, trazem retornos grandes para a economia, né? R$1 gasto com a universidade, ele contribui de alguma forma para a sociedade, para a inovação, né, para a economia como um todo. Então, não dá para a gente ter um imposto tão alto para uma contribuição, para uma doação que é feita, que não é uma doação entre famílias, é uma doação de uma pessoa que está contribuindo para a inovação e tecnologia dentro da USP. E eu acho que e da USP ou outras universidades públicas. Acho que é legal também falar que mesmo num contexto, você corrige essa questão dos impostos, né? Você aumenta tanto o engajamento, mas como você aumenta, você melhora os incentivos para que as pessoas doem para a universidade e formem esse endowment. Acho que uma coisa legal falar que demora, né? Então, o caso de Harvard é bem simbólico, porque são 400 anos, né, de contribuições, desse sentimento de pertencimento que existe muito forte lá, que ajuda os alunos, em Yale também é muito forte, que ajuda os alunos que não têm recursos a conseguir pagar com essas bolsas, com essa ajuda que é dado com o rendimento dos endowments, não com o valor absoluto. O valor absoluto nem é mexido, então só os rendimentos que são usados. Então, acho que isso é importante. Acho que o primeiro passo tem que ser dado, tem que criar os incentivos acho que o que a gente pode fazer agora é criar um arcabouço bom, um arcabouço correto e os incentivos corretos para que as pessoas comecem a doar e incentivar. Eu acho que esse é um ponto legal de falar sobre a conclusão. Então, legal, o perfil do estudante da USP mudou. Isso tem uma relação direta com cobrar mensalidade, porque perdeu força, então você tem uma minoria que conseguiria pagar. De novo, seria uma forma legal de fazer, uma forma possível, mas do ponto de vista político, de Constituição, teria que mudar um monte de coisa. Então, acho que tem formas alternativas. E melhor, por que não engajar esses alunos que têm capacidade de pagar a mensalidade? Em vez de pagar a mensalidade, eles entram no fundo endowment, né? Você começa a engajar esses caras que no futuro eles vão estar bem empregados, vão estar tocando aí uma empresa, coisa do tipo. E eles podem ser contribuidores aí, né? Serem pessoas que contribuem recorrentemente para esse fundo a ser criado para ajudar a desafogar um pouco o caixa da USP, como é hoje, muito dependente do ICMS, como eu falei. Então, por que não mudar um pouco essa lógica, né? Então, em vez de cobrar na graduação, cobra depois
uma forma edital, não precisa ser uma coisa obrigatória, mas quem contribui lá para Princeton, para Yale, para Harvard, como eu falei, para Cambridge, ele não é nada obrigatório, é mais um sentimento de pertencimento, muito mais do que uma cobrança, e até isso é uma coisa que eu nem falei, né, a gente está falando da cobrança de mensalidade, mas você tem que criar todo um processo na USP de cobrar, né, de um processo de cobrança mesmo, de criar uma equipe ali para fazer essas emissões e coisas do tipo. Então a gente está falando só do ponto de vista de receita, mas você tem um ponto de vista de despesa também que aumentaria. Então acho que esse lado, acho que é repensar mesmo, acho que não tem resposta certa, eu acho que só quando a gente fala de cobrança de mensalidade em universidades públicas, acho que já teve uma força maior do ponto de vista de contexto mesmo, que você, de alguma forma, você estava piorando o conceito de igualdade de oportunidades, pelo contrário, né, você estava aumentando a discrepância, a desigualdade entre pessoas que entravam na universidade e pessoas ali que não conseguiam e acabavam sendo, ou não faziam, ou faziam universidades piores. Então, no fim das contas, por que a gente está falando praticamente 15 minutos desse assunto? Porque quando a gente fala de ter uma USP com mais receitas próprias, a gente está falando de uma USP mais forte, com mais dinheiro para investimento, com mais dinheiro para pesquisas, e isso é importante porque quando a gente olha nos rankings de vamos chamar assim, de produtividade científica, então número de artigos e número de artigos publicados em revista de referência, quando a gente olha número de artigos absoluto, a USP, assim, tá nos top 10 aí do mundo, então produz muito artigo científico. Mas quando a gente olha para onde esses artigos estão sendo publicados, a USP fica lá embaixo, e às vezes pior do que universidades de outros países emergentes. Então, a gente tem um problema, a gente precisa ter mais recursos para que a USP fique cada vez forte, que a inovação e a tecnologia que é produzida ali tenha reflexo na sociedade, e não é à toa. Quando a gente olha, a gente falou de endowments, quando a gente olha essas principais universidades, Stanford, Yale, Harvard, mesmo a Universidade da Califórnia, Texas, todas essas que têm endowments altos, elas são as primeiras colocadas nesses rankings de produtividade. Por quê? Eu acho que esse é o ponto. Existe todo esse processo muito forte de engajamento, de senso de pertencimento. Então, não é à toa. Isso tem uma relação. Então, acho que esse é o principal. Ninguém é malvado, ninguém está falando aqui, né, que a USP vai ser privatizada e coisas do tipo. A gente tem um problema crônico, que foi apresentado. Você tem uma dependência enorme de impostos estaduais para compor o caixa da USP. Isso não acontece em outros locais. Isso, quando você olha em perspectiva, é 30%, 40%, 20%, 30%, 40% da receita total das universidades públicas fora do Brasil são provenientes de impostos. Tem algumas exceções, mas 90%, 80%, como é no Brasil, não existe, como é na USP. Então, você tem esse problema, você tem que endereçar. Você tem alternativas e eu acho que isso é importante. A gente falou aqui delas. Não existe resposta certa, existem caminhos a serem percorridos. Espero que um pouco aqui da minha resposta ajude ao terraceiro aí, quem acompanhou, a refletir, ver qual que seria a forma mais eficiente, vamos dizer assim, para a gente endereçar e resolver esse problema de, como eu falei, despesa um pouco mais ajustada nessa parte de folha, que corresponde a muito, mas a parte de receita é um problema que perdura, continua e não tem, apesar de, como eu falei, né, várias coisas da USP terem mudado, como é o caso do perfil, isso não mudou e isso vai cobrar seu preço, principalmente pelo fato de, como a gente mudou o perfil, hoje quase 54% dos alunos são de escola pública, você vai ter um aumento de despesa de moradia, despesa de alimentação, coisas do tipo que antes, nos 25%, quando tinha 25% de escola pública, não existia. Então você tem ali um aumento de despesa projetado, com o problema que você tem uma dependência de impostos que eles variam ao longo do tempo. Então, por isso que essa discussão de receita própria ela é tão importante. Espero que tenha ajudado aí quem está ouvindo até agora. A discussão sobre cobrar ou não mensalidade em universidades públicas costuma ficar em um dos dois seguintes extremos. De um lado, cobra sim porque muitas pessoas pobres estão financiando pessoas ricas e, de outro lado, não pode cobrar porque isso excluiria o acesso de pessoas mais pobres. Diferentemente dessas duas visões de bate-pronto, está a realidade dos dados. Em primeiro lugar, se for cobrar, será cobrar pelo quê, exatamente? E esses recursos iriam servir para qual finalidade? No fim das contas, essa é mais uma daquelas questões e discussões que trazem uma sequência grande de perguntas que precisam ser muito bem respondidas antes de termos a efetivação de planos que movam as coisas. De fato, as universidades públicas poderiam sim estar mais conectadas a iniciativas privadas que oxigenem as atividades de maneira bastante ampla. Isso não deveria ser tão demonizado. Em todo caso, não é a coisa mais trivial e pronta do planeta como é que isso pode ser feito.
Não é só botar uma linha de corte, cobrar mensalidade, pronto. Esse tipo de coisa leva em conta uma comunicação muito bem azeitada com a sociedade, que é quem arca com isso, e também com todas as pessoas que cursam graduação hoje e as que pensam em cursar no amanhã nessas universidades. O risco de tomar alguma decisão de orelhada e que desconsidere, por exemplo, o perfil dos alunos, o perfil atual e o perfil esperado no futuro, é espantar o interesse de pessoas que poderiam mudar suas vidas através dessa possibilidade de estudo. Outro aspecto a ser considerado é o que se fará com esses recursos. Atualmente, boa parte das receitas dessas universidades já são vinculadas desde o começo. Então, de maneira bem direta, faz sentido que essas estruturas que precisam eventualmente serem revistas e discutidas para se tornar mais eficientes, no lugar dessa revisão simplesmente ganhem uma fonte nova de recursos? Educação é coisa séria e não deveria ser tratada com simplismo ou bipolarismo. Podemos sim discutir meios de financiamento das atividades das universidades públicas, mas é um tanto inocente a visão seca. Se pagassem mensalidade na USP, tudo estaria resolvido. Há então de se pensar nesses meios de receita, em como tudo isso virará despesa ou reserva financeira e também, é claro, na comunicação social adequada de tudo isso. Até porque, como o Arthur bem comentou no final, com a estrutura cada vez mais socialmente diversa nas universidades públicas, o que é excelente, diga-se de passagem, a estrutura de permanência estudantil deverá ser ampliada agora e no futuro. Temos aqui uma discussão que é muito mais importante do que polêmica, embora não precise se acanhar. Talvez você tenha aberto esse episódio, ou até mesmo chegou aqui por alguma pesquisa que fez com as palavras do título dele. Talvez você chegou aqui pensando que seria algo binário, uma questão de sim ou não, resolve, não resolve, faz, não faz, mas agora pensou na complexidade do assunto. Que mais pessoas possam pensar como provavelmente você está pensando agora. Sabe onde você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico? Na nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link está lá também. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então é isso, né? O Caio me mandou um artigo da Bloomberg que fala de uma notícia, na verdade, que saiu nessa terça-feira dessa semana, falando que a farmacêutica Merck está processando o governo dos Estados Unidos a respeito de uma política do governo Biden que está dentro daquele grande guarda-chuva que o governo Biden chamou de Inflation Reduction Act, né, que é uma lei de redução da inflação, entre várias coisas, até controle de questões ambientais, né, de crise climática e tudo mais. Uma das questões ali do controle de inflação é o controle do preço dos medicamentos. Então, o governo Biden estipulou como se fosse um teto, né, um controle, um tabelamento, né, a gente para falar esse palavrão, um tabelamento do preço de alguns medicamentos essenciais para a saúde dos americanos. Então eu vou tentar explicar um pouquinho, resumir um pouquinho qual que é esse imbróglio. Então o que a Merck está alegando? Ela está pegando 2 artigos, né, 2 emendas da Constituição. A primeira emenda que fala de tipo liberdade de expressão, que é a coisa mais básica, né? Isso está sendo discutida no mundo todo, inclusive no Brasil, essa questão, né, da lei das fake news, o que é liberdade de expressão. E a Merck está dizendo que a liberdade de expressão dela está sendo tolhida porque ela não está conseguindo expressar
expressar a sua negociação com o governo americano. O governo americano está dizendo de cima para baixo, olha, o máximo que eu vou pagar pelos seus remédios é isso, e não quero saber da sua opinião. Então ela está alegando a primeira emenda, tipo, que a liberdade de expressão da empresa está sendo tolhida. E em segunda questão, ele também está alegando a quinta emenda, que está falando assim de uma recompensa justa. Então toda vez que tipo o governo vai, né, desalojar, então por exemplo, ela vai construir uma ferrovia, vai construir algum aeroporto, alguma coisa, ele vai, né, confiscar aqueles bens das pessoas, e você, pela Constituição, você tem que dar um pagamento justo para as pessoas que você está confiscando aquela terra porque você quer construir aquela ferrovia, aquele aeroporto. E aí o que a Merck está dizendo é que eles estão confiscando os medicamentos, que o governo está confiscando os medicamentos, que é o produto mais valioso daquela empresa, que é o que ele mais produz, né, que são os medicamentos de ponta, e não está dando uma compensação justa, né, que seria um valor justo para esse confisco, como se fosse, pegou aqui o meu terreno para passar uma ferrovia e não está pagando um valor justo por isso, né? O que seria um roubo, que seria contra a Constituição americana, que é bem aí a favor da propriedade privada e tudo mais. Então, a Merck está alegando essas duas questões contra o governo Biden. A primeira, a farmacêutica, que processa o governo contra essa nova lei aí do Reduction Act, que limita o preço dos medicamentos. E aí eu vou falar um pouco, né, como médica, até queria dar um pouco do meu histórico aqui no Terraço, porque assim, a gente sempre, né, eu tô falando aqui com vocês todo dia e não sei se vocês me conhecem, então, né, como vocês, a Renata da Califórnia, então qual que é a minha formação? Eu conheci o pessoal do Terraço porque eu sou formada em administração pública pela FGV, eu me formei lá no século passado, eu sou da turma que entrou em 92 na GV e se formou em 96, né, e aí eu conhecia vários professores ali da GV, gente que continuou acadêmico na GV, que conhecia os alunos, o pessoal que começou o Terraço, e foi aí que eu comecei a ficar amiga do pessoal do Terraço, e sempre me apaixonei pelo projeto, adoro falar com jovens, adoro falar de economia, projeção e tal, e como eu tô, né, nessa posição aqui, né, meio de gringa, com um olhar meio estrangeiro, eu sempre falei com essas duas visões, né, a visão de uma pessoa que tá morando na Califórnia, e dois, de uma pessoa ligada à medicina, porque eu comecei esse namoro, digamos assim, com o pessoal do Terraço por causa de um debate sobre o programa Mais Médicos. Eu sou médica e estava debatendo num perfil de um amigo da GV, enfim, sobre esse programa Mais Médicos, e como eu estava dando a perspectiva de médica. E aí eu sempre falei sobre medicina, saúde e tal, e claro, quando veio a pandemia, né, houve um holofote para cima das pessoas, né, da área da saúde, eu acabei falando bastante sobre isso aqui no podcast do Terraço. Então eu venho dessa área. Só para fazer esse preâmbulo todo, para dizer assim, né, meu background, para falar um pouco dessa situação que é assim, né, uma questão filosófica da humanidade, porque a questão da saúde é uma equação que não está assim bem resolvida no mundo todo, por várias questões. Primeiro, que a gente tem menos médicos do que a gente deveria ter do mundo inteiro, então existe uma demanda por mais médicos em geral, e Cuba percebeu essa demanda e oferece esse serviço, né? Resolveu, assim, investir na formação de médicos e exporta esse serviço de saúde e de profissionais médicos para diversos países, porque existe realmente um problema aí de questão de existe mais demanda, a população está crescendo, as pessoas estão se espalhando e existe uma demanda por médicos. Isso acaba diminuindo um pouco com a pandemia, isso acabou, de alguma forma, a telemedicina acabou ajudando a equacionar, porque você consegue resolver problemas médicos, enfim, através do celular, da internet, então isso melhorou um pouco, mas ainda continua uma questão de demanda. Outra questão, que é essa que a gente está discutindo aqui, que o Caio falou, né, pediu para eu abordar com vocês, é a questão do preço dos medicamentos e da inovação. Então, se a gente pegar assim, os Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais investe em pesquisa de novos medicamentos, de novas vacinas, de tudo, né, novos equipamentos médicos. Então, toda a inovação, ou boa parte, sei lá, eu diria chutando, pelo menos 75% da inovação
inovação na área da saúde vem de empresas americanas ou pelo menos de colaborações entre empresas americanas e empresas de outros países. Porque é um investimento muito grande, inclusive do Estado, né, de subsídios do Estado em pesquisa e desenvolvimento dessa indústria farmacêutica que é muito pujante em termos de inovação nos Estados Unidos. Mas isso vem com preço, né? Isso custa caro. E aí todas essas inovações, o que acontece? Elas chegam primeiro no mercado americano e algumas pessoas talvez tenham sorte ou azar de participar de estudos e aí estão ali, né, no limite do avanço científico. Então a pessoa, né, tem uma doença incurável que vai, né, progredir em 6 meses e ela consegue participar de um estudo agora. Pois isso é uma puta vantagem, porque, né, ela tem pouco tempo, vai participar de um estudo, pode dar certo, pode dar errado, mas ela tem pouco a perder. Então a indústria nos Estados Unidos tem muito voltada para essa questão de inovação e a gente viu isso claramente, né, durante a pandemia do Covid, a questão das vacinas, de você ter os voluntários, de quanto os Estados Unidos foram importantes na produção das vacinas, principalmente as vacinas mais eficientes contra a Covid-19. Só que tudo isso, como eu falei, né, vem com um preço e essas coisas acabam chegando muito caras no mercado, principalmente no mercado dos Estados Unidos. E aí tem essa questão, né, os americanos, eles investem, né, os cidadãos americanos investem através do imposto, subsídios governamentais para, né, aprimorar essa questão de investimento em tecnologia de saúde e na hora de pagar, eles são os que pagam mais caro, apesar que eles são os primeiros a ter acesso, mas eles também são os que pagam mais caro. Porque daí a indústria também tem que gerar escala. Então ela quer ganhar bastante no mercado americano e acabar negociando com outros países, por exemplo, a União Europeia, no caso do Reino Unido, que tem aquele sistema de saúde, né, o NHS, que é bastante forte, então eles acabam fazendo todo um estudo científico e falando assim, ó, o que realmente vale a pena, eles vão lá e compram e tentam barganhar um preço bom, porque eles estão comprando um pacote grandão, enquanto que nos Estados Unidos está cada indivíduo ali querendo comprar aquele remédio. Então o que acontece é que a saúde nos Estados Unidos acaba sendo uma coisa muito cara. E o governo Biden tentou colocar aí um teto, né, tabelar o preço de alguns medicamentos e, como eu falei no começo, tem toda essa discussão com a indústria farmacêutica que não está querendo pagar esse pato. Então a gente vai ver aí como é que vai ficar e a gente vai continuar observando aqui no podcast do Terraço, falando com vocês sobre essas questões, né, de saúde, que falam, né, coisas fundamentais, né? Saúde a gente acaba, né, deixando de lado, tá mais preocupado com economia, dinheiro e tal, mas, né, saúde a gente aprendeu, acho que na pandemia, que a saúde é importante. E aí essas questões acabam sendo bastante fundamentais de quem é que vai pagar. Porque a gente quer ter inovação em saúde, a gente quer ter desenvolvimento de medicamentos, a gente quer ter como humanidade, eu não estou falando como cidadão americano, brasileiro, nada, a gente quer ter isso, a gente quer ter inovação. Por exemplo, o Brasil, na época do governo Fernando Henrique, o José Serra, que era o ministro da Saúde, ele quebrou a patente para produtos, para medicamentos contra HIV, né? Todo aquele coquetel contra HIV, ele quebrou a patente e falou assim, nós vamos produzir aqui porque isso é uma questão de saúde pública, nós não temos dinheiro para pagar os royalties, o preço desse remédio, mas a gente quer salvar a vida das pessoas, a gente vai produzir isso daqui e dane-se. Vão brigar lá no OMC, sei lá, alguma coisa, mas a gente vai passar por cima disso por uma questão humanitária. Isso é uma questão que pode acontecer, o Brasil pode fazer isso, pode peitar tal. Mas até que ponto isso, você acaba fazendo muito isso, você acaba também tirando o incentivo da indústria farmacêutica de inovar e criar medicamentos novos, porque se ela cria um medicamento que vale muito, que todo mundo quer e tal, mas ela não pode cobrar, porque aí vai todo mundo copiar e tudo bem, assim, porque é pelos direitos humanos e sei lá, que incentivo essa indústria farmacêutica vai ter? Então, assim, eu não tô querendo colocar aqui, não tô defendendo nenhum nem outro, eu não tô sendo advogado do diabo nem nada, eu tô só colocando para vocês essa questão aí pra gente pensar juntos, né? Até que ponto vale a pena tabelar preço de remédio, não vale? Até que ponto a gente pode deixar também a indústria farmacêutica explorar até quanto quiser
o sofrimento, a doença, né, a vida das pessoas. Como é que a gente encontra aí um equilíbrio dessas duas forças? Questão bastante polêmica e que, mesmo sendo em outro setor, o de saúde, se conecta parcialmente com o que a gente discutiu no primeiro assunto. De um lado, temos um setor produtivo que coloca anualmente bilhões de dólares em jogo na busca de encontrar soluções ou tratamentos para problemas de saúde de modo medicamentoso. De outro, temos a entidade que define as regras do jogo e, dessa forma, tenta evitar que esse primeiro grupo retire o excedente dos consumidores, ou, saindo do economês, tenta evitar que a indústria farmacêutica cobre o máximo possível das pessoas pelos medicamentos. O que complica a coisa quando olhamos para os Estados Unidos é o fato de que, por lá, não temos como aqui o lado. O governo poderia pensar em meios de fornecer esses remédios a quem não pode pagar por eles de modo tão direto quanto aqui. Recentemente tivemos o anúncio de que alguns remédios aqui no Brasil, que já eram disponíveis com 90% de desconto a certas pessoas que estão em certos perfis e estejam cadastradas sinalizando isso ao governo, agora serão totalmente gratuitos pela farmácia popular. O contexto recente é que, durante o governo Biden, houve uma mudança. Foi colocada uma espécie de limite para o preço dos medicamentos e, em sendo um governo um forte player de demanda nesse mercado, ele acaba tendo influência sobre os preços finais em função disso. O setor de saúde envolve uma imensidão de meandros que tornam qualquer tipo de regulação bastante complexa. Não existe um modelo ideal, se é tudo privado, tudo público, misturado, enfim. E discussões bastante amplas acontecem no mundo enquanto se tenta encontrar esse modelo. Essa recente briga de uma grande representante da indústria farmacêutica com o governo dos Estados Unidos abre um novo campo nessa discussão. Seria socialmente justo ou apenas um entrave à inovação esse tipo de medida que foi colocado aí de limitar o preço de alguns medicamentos e tudo mais? Manteremos as antenas ligadas para te trazer o que vier de relevante a respeito de novidades vindas dessa questão. Mas tenha em mente, as decisões tomadas nessa disputa judicial que acabou de começar contribuirão para um enorme campo de incentivos em um já atribulado campo, que é o da saúde. Biden irá peitar a indústria? Haverá comunicação social e argumentação jurídica suficiente para manter os preços nesses limites estabelecidos? A semente da polêmica está plantada. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, conteúdos em texto, vídeo, áudio, post de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, segundo a The Economist, passamos hoje por uma verdadeira revolução energética. O que vale a pena ficar de olho quando o assunto é esse? Não tenha dúvida que a energia limpa ou que a descarbonização é um assunto que vai ser cada vez mais pauta das mesas redondas, dos debates geopolíticos. Pra vocês terem uma ideia, essa semana está acontecendo um evento na Noruega, os Estados Unidos mandou um enviado especial para falar sobre clima e ele comparou a necessidade de esforços na descarbonização da economia aos esforços de mandar os soldados para combater o nazismo, né? Então, existe uma necessidade de chamar claramente a atenção para esse assunto. Eu me recordo daquela época que o governo chinês anunciou que ia fazer a mudança do dia para a noite da sua matriz energética para fontes de energia limpa, só que assim, a gente não tem disponibilidade de energia limpa para a quantidade de demanda que o mundo tem hoje. A remoção de combustíveis fósseis na geração de eletricidade é um passo muito necessário. Só que um detalhe, para isso acontecer, as energias alternativas precisam dar conta da demanda. E não só isso, outras medidas também são muito necessárias para estabilizar o nível de gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, não é só daqui para frente a gente fazer certo, é também buscar corrigir o que foi feito no passado.
os atrativos de almejar carbono zero são muito claros, né? E existem muitas fontes de energia não fósseis disponíveis hoje e de forma barata. O Brasil aqui tem exemplos muito claros, né? De vasta disponibilidade de sol, de vento. Então, existe essa possibilidade de baratear as fontes de energia, de diversificação, mas aumentar a participação da eletricidade no uso total de energia, incentivando o uso de veículos elétricos, de bombas de calor e etc., parece ser comparativamente mais fácil. Então, se a gente for pensar que abandonar as minas, os campos de petróleo em favor de uma energia solar ou eólica não é só uma boa política climática, ela também dá uma sensação de progresso, de que a gente está progredindo para uma matriz energética mais diversificada, mas se a produção de eletricidade pelos painéis e pela energia eólica parece muito futurista, muito bacana, levar de fato, né, na prática, esses gigawatts até o consumidor ainda é um processo muito difícil e muito físico, né? Hoje, atualmente, a gente tem 62% da energia fornecida como eletricidade vindo de combustíveis fósseis. E a ideia é que isso caia ali mais ou menos para zero. Esse é o objetivo. E muito dessa substituição vai ser na forma de energia eólica, de energia solar barata. Só que isso é um desafio sério para os operadores de rede, né? Na transmissão dessa energia. Isso significa muitíssimas novas conexões que são problemáticas. O problema é agravado pelo fato de que as instalações renováveis geralmente geram menos energia do que as turbinas atuais, e isso significa mais conexões por unidade de capacidade. Além de adicionar muitas novas conexões, as grades também vão ter que mudar de forma, né? Os locais mais adequados para a geração de energia renovável em quantidade muito grande, muitas vezes não são os locais onde a geração é hoje atualmente concentrada. Então, novas linhas de transmissão vão ser necessárias. E como as grades são coisas muito complicadas, algumas dessas expansões vão exigir mudanças compensatórias em outros lugares à medida que os bits da grade fiquem ali congestionados. As energias renováveis, elas são muito boas, mas são muito intermitentes também. Então, é bem por isso que não é óbvio mudar do dia para a noite do que a gente tem para um futuro apenas de energia eólica e solar. Uma maneira muito óbvia de diminuir esse problema é expandir as redes para que possam acessar recursos renováveis em áreas maiores. Mesmo que isso seja feito, as redes em que as energias renováveis desempenham um papel importante vão exigir conexões para muito armazenamento de energia nova. Algumas vão estar localizadas bem próximas das renováveis, mas algumas não, e isso complica as coisas. Para facilitar o desafio de armazenamento, as redes também precisam de um acesso aos sistemas de gerenciamento da demanda, e isso pode afetar o atendimento da demanda em alguns, para deixar mais fácil da gente, para ficar mais palpável. É só a gente pensar que mais ou menos hoje 1 bilhão de pessoas, a grande maioria delas na África, não tem acesso à energia. Então, as energias renováveis podem trazer para determinadas localidades algumas vantagens, no sentido de serem mais rápidas do que as grandes instalações, há grandes investimentos em conexões de rede, na rede mesmo de transmissão de energia elétrica. Então, pode ser uma saída muito boa no curto prazo, mas no longo prazo a gente não pode simplesmente descartar a eletricidade, porque é o tipo de energia que consegue mover quantidades abundantes e longas distâncias. Então, apesar de toda a necessidade de regulamentação, a especulação e aí envolvendo política, protestos e por aí vai, a gente precisa pensar no potencial que a eletricidade, a geração de energia elétrica pode agregar nessa corrida pela descarbonização da economia. Então, é um assunto que a gente vai com certeza cada vez mais estar acompanhando, porque não tem para onde correr, né? A não ser que a gente seja como o Elon Musk e já comece a pensar em correr para Marte. Relembrando o que Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, disse em entrevista à CNN no mesmo dia em que anunciou a nova política de preços,
Um aspecto que não pode ser perdido de vista durante a transição energética que vivemos hoje é que ela será tocada com os recursos da matriz energética atual. A empresa de petróleo pode mudar todos os próprios rumos no futuro e transacionar outros itens, focar em outras formas de gerar energia? Sim, e diversas estão de olho exatamente nisso agora. Mas sabe como que elas estão fazendo isso? Com o dinheiro da exploração do próprio petróleo. O grande desafio existente agora está em 2 aspectos. Em primeiro lugar, a redução de custos na transmissão de energia e, é claro, em segundo lugar, a descarbonização dessas fontes. Sabe por qual motivo isso pode ser de fato chamado de revolução em curso? Porque envolve uma troca intertemporal e intergeracional, provavelmente não seria um termo inadequado de ser utilizado agora, uma troca intertemporal e intergeracional de como o mundo segue adiante em todas as suas atividades. É muito importante pontuar essa questão, que é intergeracional, porque a expansão de redes mais limpas demanda investimentos que, a curto prazo, podem compensar menos do que se imagina. Pense, por exemplo, no seguinte exemplo, bastante recente inclusive. Quando Biden ganhou a eleição nos Estados Unidos em 2020, ele colocou em um dos itens do seu programa de governo a instalação de 500 mil pontos de recarga para veículos elétricos. Pessoal, estamos falando da maior economia do planeta e não se tem sequer proximidade atualmente dessa meta a ser alcançada. Estamos no meio de 2023, eleição aí no ano que vem, enfim. Já pensou no tamanho do desafio que envolve esse tipo de coisa a nível global? E claro, não pode ser deixado de lado outro aspecto muito importante. Nessa transição intergeracional, também precisamos levar em conta a sustentabilidade dos novos modelos que queremos amanhã. Ainda nesse exemplo dos tais 500 mil pontos de recarga para veículos elétricos. O que irá fazer com que chegue energia a todos esses pontos? Qual será a rede de distribuição necessária para fazer isso? Quais os custos ambientais dessa implantação? E é claro, por último, mas não menos relevante, qual será a fonte de alimentação de tudo isso? Porque, convenhamos, a não ser que vocês se contentem mais com história bonita de salvar o planeta do que com a realidade dos fatos, ter ponto de recarga para elétrico em todo canto, mas para fazer isso precisar queimar carvão e petróleo para dar origem a essa energia, talvez até mais do que antes de ter esses pontos, além de insustentável, também é ambientalmente irresponsável e vazio. Abraços para quem enviou o emoji solicitado no episódio 378, José de Souza e Cauã Ribeiro. E um super salve para Josiane Francisco, que por um delay desde que aqui ancora, em responder às felicitações recebidas pelo aniversário, deixou de notar alguns emojis semanais enviados. Muito obrigado, Josiane. Você está sempre aqui com a gente. Forte abraço, meu e de toda a equipe do TerraçoCast. Se você ouviu até aqui, envia em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, um emoji de estudante com chapéu de formatura. Quer seu salve aqui? Segue a regra, é simples assim. Um pequeno adendo antes de nos despedirmos da equipe. O título do episódio anterior acabou levando crase pela inspiração no tão presente A Moda dos menus brasileiros. Após checagem pasqualística da Renata, o VAR apitou. Não tinha crase ali. Como não temos compromisso com o erro e nem íamos fingir loucura, tá aqui feita a correção. Agora sim, nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 379. Muito obrigado, Arthur. Então é isso, Caio. Primeiro, obrigado pelo convite, por esse espaço da gente poder falar desse assunto que não surgiu essa semana, a pauta, né? Surgiu já nos últimos meses, a gente já tem percebido esses números mais positivos do ponto de vista de inclusão, diversidade da USP, né? E de outras universidades públicas. Então espero que esse assunto tenha contribuído para quem tá nos ouvindo aí. Quem sabe aí nas próximos episódios estou de volta. Um abração. Assunto relevante pra caramba que certamente contribuiu para o debate amplo e necessário sobre o financiamento das universidades públicas. Que você não fique longe aqui do TerraçoCast, porque o pessoal gosta muito das suas análises. Muito obrigado, Renata. Beijo e até semana que vem. Muito obrigado também, Fernanda.
Obrigada, pessoal que ouviu até aqui. Vocês sabem que a gente tem a nossa tradição de conversar lá pelo Instagram após o episódio. Então pode me mandar lá um emojizinho de lâmpada no meu Instagram, @sigafefa, e aí a gente comenta sobre esse episódio dessa semana. Por conta do feriado, estou aqui gravando este episódio exatamente no dia que saiu o último, então não posso ainda mandar o meu grande abraço a todos que ouviram o episódio anterior, então para a semana que vem está acumulado, prometo. Valeu, galera, espero vocês lá no @sigafefa com um emojizinho de lâmpada. Vocês que sempre nos ouvem, não se preocupem, a Feira está anotando todos os emojis e no próximo volta com todos os salves. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.